Projeto realizado com recursos do Prêmio Nelson Seixas 2021. Lei Municipal número 9.440, de 9 de maio de 2005. Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, Secretaria Municipal de Cultura. Este projeto é dedicado ao trabalho valoroso dos tantos técnicos de palco, luz, som e outros profissionais que permanecem nos bastidores do fazer artístico, escondidos do grande público, mas muito presentes no resultado final. Pesquisa sobre o processo de criação, afinação e operação de iluminação e sonoplastia para teatro. As experiências da estrada. Vídeo com áudio e descrição. A ideia é tornar o conteúdo o mais acessível possível. A ideia desse vídeo oficina é reunir aprendizagens e experiências acumuladas na praxis com sonoplastia e iluminação de espetáculos teatrais adultos e infantis. O iluminador e sonoplasta teatral convive com o desafio de trabalhar em casas de espetáculos com dimensões, estruturas físicas e de equipamentos bem distintas entre si, além de lidar com profissionais de diferentes formações e bagagens. Grande parte da formação do iluminador e do sonoplasta teatral constitui-se numa suada experiência forjada na prática e nas adversidades oriundas da estrada, nos desafios trazidos pela realidade da maioria dos teatros do Brasil e no aprendizado colhido pelos professores que encontramos pela estrada, como artistas e técnicos mais experientes. Que este vídeo seja um auxiliador e um estímulo aos novos iluminadores e sonoplastas que estão por vir. A ideia é abordar noções básicas de criação, afinação e operação de som e luz em teatro. Iluminação para teatro. A iluminação teatral é o sistema de luzes que, através de instrumentos, desempenha diversas funções de efeito artístico e de funcionamento do evento, do seu início ao fim. O responsável por esta função chama-se iluminador. Ele faz parte da cena e deve pulsar junto com os atores. A iluminação pode ter diversas funções. Dentre elas podemos destacar: a mais óbvia é a função de iluminar atores, área cênica e cenário. Porém, a intensidade dessa iluminação pode variar muito dependendo de cada proposta. A luz que é utilizada para revelar detalhes também é ótima para ocultar e criar artifícios de ilusão. Pode ser usada em passagens de cena, troca de figurinos, cenários e etc. A iluminação age na distribuição e limitação do tamanho da área cênica a ser utilizada por atores e cenário. Ela possui a capacidade de aumentar ou diminuir o palco, dependendo do espetáculo ou da cena. Foco. Foco dirige a atenção do público para um ou vários pontos determinados. Manipula a atenção da plateia. Pode ser recortado em objetos, cenários e atores. Cor. Permite que o momento cenográfico seja acentuado. Uma tonalidade ou a junção de cores cria um ambiente emocional, uma temperatura, uma sensação, um sentimento. A cor também ajuda a compor a estética de cenários e figurinos. Espaço e tempo. Permite efeitos que criam ilusão de mudanças de tempo e local entre as cenas. Pode, por exemplo, simular um luar, um pôr do sol e etc. Ou mesmo uma cena que utilize teatro de sombras para definir uma passagem. Elementos de projeção de imagens ou vídeos. As luzes podem servir para projetar cenários, imagens e vídeos objetivos ou subjetivos. Enredo. A luz pode integrar-se com o próprio enredo, ativando efeitos como raios, piscar de luzes ou interagir com os atores deliberadamente, e etc. Pode ser um efeito de luz que faça parte da própria história ou interprete um personagem, como por exemplo, uma divindade e etc. Breve história da iluminação teatral. A história da iluminação tem sua origem na Grécia Antiga, por volta do século V a.C., quando eram feitas as primeiras encenações teatrais de tragédias e comédias, sempre ao ar livre e anfiteatros, onde a luz do sol era utilizada para criar, ainda que mínimo, algum efeito cênico.
Com o passar dos anos, após a construção dos primeiros edifícios teatrais no século XVI, durante o período renascentista, na Europa, o dramaturgo, diretor e ator italiano Leone de Sommi surge como precursor do pensamento de escurecer a plateia para que todo o foco se concentrasse no espaço cênico. Nesta fase, o fogo assumiu esta função de iluminar, por meio de tochas, velas suspensas em candelabros e lamparinas que causavam um cheiro forte da queima do óleo, e o risco iminente de incêndios tornava essa prática muito arriscada. Não existia no teatro a função do iluminador. Era feita por cenógrafos que acabaram criando novos dispositivos, colaborando e muito para o desenvolvimento da iluminação, tal como Nicola Sabatini, que criou o primeiro sistema mecânico para controle de intensidade de luz, hoje conhecido como dimmer, mais tarde aperfeiçoado pelo americano Samuel Langley. A iluminação cênica viria a sofrer uma grande transformação com a descoberta das propriedades da energia elétrica. Desta forma, foi possível atribuir à luz um papel artístico e estético. Um dos pioneiros foi Adolphe Appia, considerado desenhista de luz por criar efeitos, aproveitar os contrastes entre luz e sombra, além de utilizar-se das possibilidades de tridimensionalidade dos corpos, de atores e cenários. Na parte técnica, foi notável o aperfeiçoamento de equipamentos que trouxeram mais precisão ao controle de luz. Outras inovações foram as criações das primeiras unidades de medidas, candela, lux, lumen. A partir de 1900, os primeiros refletores começavam a surgir, melhorando muito o direcionamento e focagem da iluminação. O que é dimmer? Dimmer, também conhecido como variador de luminosidade, é um dispositivo que permite regular a intensidade do brilho da iluminação. Antes dele, havia apenas as opções acender ou apagar. O que são lumens? O lumen é uma unidade da óptica do ramo da física que determina a quantidade de fluxo luminoso emitido por uma fonte de luz. Em termos práticos, uma vela libera 14 lumens, enquanto o Sol cerca de 100.000 lumens. Portanto, quanto mais lumens, maior será a intensidade luminosa. O que é lux? O lux determina o fluxo luminoso emitido por uma fonte de luz que incide sobre uma superfície. Um lumen pode iluminar o equivalente de um lux em 1 metro quadrado. O que é candela? Candela é a intensidade luminosa, é o fluxo luminoso irradiado na direção de um determinado ponto, como por exemplo uma lanterna apontada para uma direção. Candela, lumen, lux. Para realizar desenhos específicos com a luz, como estrelas e etc., existem os gobos, feitos de metal para resistir às altas temperaturas provocadas pelos raios de luz dentro do refletor, possuem imagens recortadas em sulcos, furos por onde passa um raio de luz. Nos feitos de vidro, as imagens são impressas. Vara de luz, onde serão fixados todos os equipamentos de iluminação. Fica no urdimento, teto que sustenta as varas de todos os equipamentos. Algumas são fixas, outras descem e sobem, de forma manual ou mecânica. Bambolina, tecido preto que fica no teto, faz a moldura da caixa cênica e ajuda a recortar a luz. Pernas, tecido lateral entre o palco, a coxia ou bastidores. Filtros, gel, as famosas gelatinas, colocadas na frente dos equipamentos de iluminação para adicionar cores e no caso dos difusores para deixar a luz mais espessa, difusa. Tipo de refletores e spots e suas funções. PC plano convexo. Utiliza uma lente plano convexa para fazer com que os raios luminosos tenham uma incidência focalizada em determinado campo e produza uma fonte luminosa bastante definida. Bastante versátil, usado em gerais, focos definidos e indefinidos e contraluzes. Em outros efeitos como sombras projetadas, vitrais projetados e etc. Fresnel, inventado pelo físico Augustin Fresnel, é um equipamento cuja luz pode ser considerada dura. Porém, devido às características difusoras de sua lente, o equipamento fornece um detalhamento focal menos acentuado,
diluindo a iluminação do centro à periferia. Muito útil na construção de gerais e contraluzes, sendo sua luz mais suave, suas sombras são menos definidas. Scope. Conhecido como panelão, sua luz abrange uma grande área. Consiste quase inteiramente em uma lâmpada no centro de uma grande cúpula de metal curvado. Produz uma luz suave, boa para preenchimento, muito usado para gerais ou para ensaios devido ao seu baixo custo-hora. Refletor par. Canhão. Possui uma lâmpada com espelho parabólico. Essas lâmpadas são encontradas em variados ângulos de espelhamento. Seu foco é definido, ovalado e muito brilhante. Os refletores LED deste formato são os que mais se popularizaram. Elipsoidal. Nele o foco é bem definido e de muita precisão. Ótimo para focos, recortes e projeção de imagens com gobos. Alguns teatros os utilizam para gerais de frente. Possui uma íris mecânica, jogos de facas e porta-gobos. São encontrados nos mais diversos tipos de abertura focal e regulagem, e nas mais diversas potências. Ciclorama. Utilizado para a projeção de fundos em cicloramas, painéis de fundo branco e semicirculares. Tem uma iluminação suave de grande abertura angular, muito utilizado com cores para dar ambiência e profundidade em cenários e paredes. Há também a versão LED, 7 cores num só equipamento. Mini Brute. Fornece uma grande quantidade de luz, funciona com jogos de lâmpadas par. É bastante utilizado em shows para efeitos de grande impacto sobre o público. Pode ser utilizado em grandes estúdios para preenchimentos de grandes áreas. Em cinema, pode ser usado para iluminar grandes cenários e também como luz principal para captações de alta velocidade ou para filmagens em macro. Canhão seguidor. Utilizado para a projeção de focos definidos em atores e cenários. Encontramos em diferentes potências, geralmente manuseado manualmente sobre um tripé de apoio. Possui sistema de troca e mistura de cores. Pode possuir função de projeção de gobos e controle de distância e ponto focal. São muito utilizados em apresentações para manter o foco seguindo o destaque principal. Soft Light. Geladeira. Fornece uma iluminação suave. Um banho de luz bastante homogêneo e atinge uma área extensa. Ele é indicado para luzes de preenchimento, mas também para preenchimento de fundo de cenários sem sensação de profundidade. Set Light. Iluminação suave, porém com uma definição focal larga. É de costume utilizar esse equipamento com gelatinas para suavizar os detalhes e acrescentar cores. Indicados para luz de preenchimento, encontrados com lâmpadas de potências variadas. Muito utilizados em apresentações externas. Usados também em séries para fazer o papel de ciclorama, de ribalta ou mesmo ambiência em iluminação cênica. Moving Beam ou Moving Head, computadorizados, utilizados para a projeção de gobos, focos com movimentos e desenhos. Podem substituir diversos tipos de refletores, além de realizarem efeitos únicos. Existem também as versões Wash, que servem para banhos de cor e possuem um ângulo mais difuso, com efeitos de trocas e transições de cor. Os mais modernos conseguem fazer até projeção de imagens e filmes. Pinbin, canhão par. Trata-se de um dos menores refletores utilizados em teatro, muito presente em teatros de boneco. Faz pequenos focos e é muito usado para realçar pequenos detalhes. Também são usados em série para fins estéticos. Ribalta. As luzes que estão localizadas em fileira na frente de um palco. Seu intuito é iluminar o rosto dos atores. O original do circo é muito utilizado em espetáculos de circo-teatro e shows de palhaço. Dependendo da operação, pode pulsar junto com as cenas. Podem ser de LED ou lâmpadas halógenas. Festão e lâmpadas suspensas. O primeiro é muito utilizado por peças regionalistas, circenses e espetáculos de rua. O segundo muitas vezes atua como cenário. Estrobo. Contém uma lâmpada estroboscópica. Essa lâmpada acende e apaga em velocidades muito altas, que podem ser controladas. Dá o efeito de câmera lenta ou até mesmo que o ator está parado. Tipos de lâmpadas. Incandescentes. Sua luz é produzida pela passagem de corrente elétrica num condutor fino. Sua reação é encandecer em emissão de luz e calor. Halógenas.
São lâmpadas incandescentes com o dobro de vida útil, fluorescentes. Sua emissão de luz é baseada na radiação ultravioleta, que por sua vez provoca fluorescência na pintura interna do tubo. LED, diodo emissor de luz, é um componente eletrônico composto de cristal semicondutor de silício ou germânio. Máquina de fumaça. A fumaça é um elemento que ajuda e muito no realce da iluminação. A luz em contato com a fumaça preenche toda a área cênica, evidenciando cores, focos, recortes ou qualquer outro desenho de luz. Mesa de som. É de onde o iluminador opera a luz. Todos os refletores estão conectados a ela. Há vários canais, cada um grava um desenho de luz e cada canal possui um dimmer para controle de intensidade. O botão Blackout apaga todas as luzes e o Master controla a intensidade na mesa. Esse item merece um vídeo exclusivo, por isso indico o vídeo na descrição. Luz frontal, emitida por refletores que estão na frente do palco, localizados nas varas que ficam em cima da plateia, também conhecidas como sancas. Frontal cruzado 1. Posição: nas laterais do centro da vara da plateia, de forma a cruzar os focos sobre a pessoa posicionada no centro do proscênio, frente do palco. Frontal cruzado 2. Posição: vara 1, plateia. 2 refletores cruzados pelas laterais e um frontal. Frontal cruzado 3. Posição: vara 1, plateia. 2 refletores cruzados pelas laterais e um frontal. Luz lateral. Usado em teatro principalmente em espetáculos de dança, pois favorecem o desenho tridimensional do corpo e aumentam a nitidez dos desenhos coreográficos executados pelos bailarinos ou atores. Contraluz. Essa luz cria profundidade no espaço, descola os elementos do fundo que a luz frontal projeta para trás. Possui um grande apelo dramático e é infalível no quesito criar belas atmosferas luminosas, ótima para criar silhuetas e sombras. Geral. A geral consegue tornar visível toda a ação e espaço cênico. Ela fornece para a cena clareza e destaque panorâmico. A geral pode ser branca ou colorida e recorta a área cênica que será utilizada. A luz frontal deve sempre estar acompanhada do contraluz, cobrindo a mesma área, pois assim se conserva a plasticidade tridimensional da imagem. A luz a pino, que fica na vara bem acima do ator, cria atmosfera de mistério e contornos de sombra nos corpos. Cria efeito de grande dramaticidade e plasticidade. O rosto do ator fica menos iluminado, conferindo a ele um tom cadavérico e misterioso. Luz de chão. Geram grandes sombras bem definidas ao fundo quando feitas com spots de lentes. Cria um efeito teatral de fantasia, devido à sua própria condição antinatural. Gera impressões fantásticas, assombrosas e irrealistas. Luz rebatida. Projetada sobre um ciclorama ou parede de cenário, a luz rebatida opera pelos efeitos residuais que ela gera no espaço, além das áreas de incidência direta. A ribalta LED traz a vantagem de, a partir das misturas RGB, gerar no mínimo 7 cores com o mesmo equipamento. Mapa de luz. É uma planta que mostra a disposição do cenário e de todos os refletores a serem utilizados, tipos, quantidade e suas localizações nas varas. Elementos do rider técnico, mapa de luz. Planta baixa em escala dos espaços do local da montagem. Equipamentos de luz. Tipo, potência, modelo e acessórios, e equipamentos de efeitos e maquinaria. Informações sobre as dimensões da cenografia e sua localização no palco e tempo de montagem. Duração da afinação da luz. Super dica. Programa gratuito automatiza projetos de iluminação cênica. O programa pode ser obtido no endereço www.iar.unicamp.br/lab/lux/principal.htm. Criação de iluminação. Vou compartilhar metodologias para a construção de iluminação ou desenho de luz para espetáculos teatrais. Aprenda
e inspire-se assistindo peças teatrais e outros eventos que envolvam iluminação artística. Tudo começa nos ensaios. É fundamental que o iluminador acompanhe os ensaios, e quanto mais cedo começar este processo, melhor será o resultado. É comum que os iluminadores sejam chamados depois que a peça esteja pronta, mas não é o ideal. Nos ensaios, faça esboços, desenhos, anotações e tenha o texto sempre em mãos. Estude o texto do espetáculo, suas cenas, seus personagens, seu tema central e seu autor. Entenda o contexto histórico da história, os locais onde ela se passa, o clima, o horário dos acontecimentos e seu tempo cronológico. Mantenha uma relação constante e direta com o diretor da peça, para entender o que ele pretende com o espetáculo, com cada cena, a linguagem e estética que ele vai adotar. Converse com outros profissionais como figurinista, cenógrafo e aderecista. Seu trabalho influencia o deles e vice-versa. Dialogue com os atores, tenha uma boa relação com eles. É importante que o artista entenda suas marcas de luz e que você entenda os textos e marcas deles. Quando a sintonia é boa, através de gestos, atores e técnicos podem conversar durante a apresentação. É importante entender os sentimentos e sensações envolvidos na cena, entender o clímax e anticlímax do espetáculo, criar uma luz de espera, a luz que banhará o palco enquanto o público entra, caso não opte pelas cortinas fechadas ou ausência de luz no palco enquanto a peça não começa. Não se esqueça que você também é um criador neste processo. Envolva-se com a história, inspire-se, busque referências em outras artes e ouse. A afinação de luz. A afinação de luz começa no envio prévio do rider ou mapa de luz aos técnicos do teatro, que por sua vez também enviam um rider do teatro. Neste momento, já é possível saber o que há disponível e, se for o caso, planejar as adaptações. Por outro lado, os técnicos do teatro podem adiantar e agilizar a afinação. Antes de entrar no teatro, peça licença aos funcionários. Pense como se você estivesse entrando na casa deles. Nunca mexa em nenhum equipamento do teatro sem a permissão do técnico responsável. Ouça estes profissionais, afinal, ninguém mais do que eles conhecem melhor a estrutura e funcionamento do espaço. Aprenda com cada um deles, não há escola melhor. Sobre afinação de refletores. Cada um possui uma mecânica e a minha experiência pessoal diz que a única forma de aprender é na prática. Respeite as normas de segurança e ponha a mão na massa. Na hora da afinação, siga um roteiro pré-definido. Comece pelas luzes de preenchimento, gerais, e finalize com focos, recortes e desenhos. Utilize os atores na hora da afinação. Certifique-se que as marcas de iluminação estão alinhadas. Atores costumam marcar com fita suas posições de luz. Depois que toda a luz já está afinada e gravada na mesa de luz, repasse tudo. Luz por luz, canal por canal, máquinas de fumaça, projetores e etc. Esteja certo de que tudo está funcionando. Repita esta operação minutos antes de abrir para a plateia. Deseje sorte aos atores e procure passar otimismo e tranquilidade ao grupo. Operação. É a sua grande hora. Foi para isso que você trabalhou e ensaiou tanto. Revise suas marcações. Coloque o texto da peça e o roteiro de marcas ao lado da mesa. Exija um técnico do teatro sempre presente na cabine. Ele pode ser fundamental. Use roupas pretas. Você deve ser discreto na cabine. Controle o nervosismo. É natural sentir o famoso frio na barriga. Ele sempre vai existir. Nervosismo exagerado normalmente é fruto da insegurança. E segurança vem com repetição e estudo. Concentre-se. Pulse junto com os atores. Sinta a emoção da cena. A luz é um elemento vivo do espetáculo e você deve estar na mesma energia dos atores. Coloque sua técnica, mas acima de tudo, sua sensibilidade. Iluminar é um gesto poético. Esteja preparado para erros. Sim, eles acontecerão. Mas não se afobe com o erro. E lembre-se, o público não sabe de nada. Cabe a você não entregar o erro. Se você colocou uma luz errada, não atire imediatamente, acusando a falha.
tenha calma e vá tirando sutilmente. Depois esqueça o erro, não deixe que uma falha comprometa toda a sua operação. Fim da apresentação. Agradeça aos técnicos, sugira aos atores agradecê-los ao fim da peça. Afinal, você sabe bem o quanto eles são importantes para o seu trabalho. Desmontagem. Tem uma lista de todos os seus equipamentos, cabos, etc. Confira esta lista assinalando cada item checado. Tudo isso evita perdas. O fato é que cada apresentação é uma lição. Nada nos faz aprender tanto quanto a prática, e a evolução é feita tijolo por tijolo. Pós a apresentação, faça uma reflexão do que pode ser melhorado e também do que deu certo. Evite fazer correções ou críticas logo após a apresentação. Todos ainda estão tomados pela emoção. Anote e espere o próximo ensaio. Sonoplastia. O som é uma onda capaz de propagar-se pelo ar e por outros meios a partir da vibração de suas moléculas. Os sons são percebidos por nós quando eles incidem sobre o nosso aparelho auditivo, que são traduzidos em estímulos elétricos e direcionados ao nosso cérebro, que os interpreta. Os seres humanos são capazes de ouvir uma faixa de frequências sonoras que se estendem de 20 Hz a 20.000 Hz. Os sons de frequências menores que 20 Hz são chamados de infrassons, enquanto os sons de frequências superiores a 20.000 Hz são chamados de ultrassons. A velocidade com que as ondas sonoras são propagadas depende das características do meio em que se deslocam. No ar, a velocidade do som é de aproximadamente 340 metros por segundo. As principais características que distinguem um som do outro são 3: altura, intensidade e timbre. A altura do som diz respeito à sua frequência. Sons altos são aqueles que apresentam grandes frequências, também chamados de sons agudos. Os sons baixos, por sua vez, são aqueles que apresentam baixas frequências, tratando-se, portanto, de sons graves. Intensidade. A intensidade do som diz respeito à quantidade de energia que a onda sonora transmite. Essa intensidade está relacionada à amplitude da onda sonora. Quanto maior a sua amplitude, maior será a sua intensidade, medida em decibel. Sons intensos são chamados de sons fortes, sons de baixa intensidade são chamados de sons fracos. Timbre. O timbre é o que nos permite distinguir a natureza de sua fonte. Ao ouvirmos dois sons de mesma frequência e intensidade, mas produzidos por instrumentos diferentes, podemos facilmente diferenciá-los. O timbre é o modo de vibração da onda sonora, e cada fonte sonora possui o seu timbre. Exemplo gráfico. Fenômenos sofridos pelo som. Como o som é uma onda, ele está sujeito a diversos fenômenos ondulatórios. Confira. Reflexão. A reflexão acontece quando o som é emitido em direção a algum anteparo elástico. A reflexão do som dá origem ao eco sonoro, por exemplo. Absorção. Alguns meios são capazes de absorver as ondas sonoras, funcionando assim como bons abafadores de som. As câmaras anecoicas são exemplos práticos da absorção sonora. Quase nenhum som externo é capaz de entrar nessas câmaras. A difração é a propriedade que as ondas têm de contornar obstáculos e que depende do comprimento da onda propagada, por meio da razão entre o comprimento de onda e a largura do obstáculo. A difração é o que nos permite, por exemplo, ouvir atrás da porta. O que é sonoplastia? O termo sonoplastia foi criado nos anos 60 pelos programas de rádio, como sendo responsável pelos efeitos sonoros das novelas e programas. O sonoplasta não é só o criador de sons incidentais, e sim um performer, que contextualiza o que ouvimos e nos emociona, mas também um conhecedor da tecnologia sonora, que são as ferramentas para poder se expressar. Raul Teixeira. Quem é o sonoplasta? É o responsável pela criação, pesquisa, gravação, finalização, sonorização e operação dos efeitos sonoros e músicas que o espetáculo necessita. Com criatividade e técnica, resolve os climas e efeitos propostos em ensaios ou no texto.
Ele capta a ideia da concepção da montagem, do diretor e participa do processo de criação do espetáculo. Sonoplasta em teatro. Fazer sonoplastia para teatro significa deixar a música penetrar no espetáculo, compor uma criação artística de tal forma que ela entre na cabeça e no coração do público, sem que ele se dê conta. A sonoplastia é conhecimento através do som com criatividade, sensibilidade e paixão pela arte. Raul Teixeira. Breve história do som no teatro. No começo não havia eletricidade, nem microfones, nem mesa de som, nem amplificadores, muito menos alto-falantes. Tudo isso foi desenvolvido de 100 anos para cá. Não havia sonorização da forma que conhecemos hoje, mas já havia teatros para multidões. Mais de 2000 anos atrás, os gregos antigos lançaram as bases da acústica. Os teatros eram construídos afastados, longe de locais ruidosos. Muitos teatros ainda existem, e são locais muito silenciosos, mais silenciosos que uma biblioteca dos nossos dias. Quando tinha que ser construído junto à cidade, grandes muralhas eram erguidas para abafar ruídos externos. Por outro lado, o silêncio da plateia era total. Qualquer um que conversasse, tossisse, espirrasse, etc., sabia que estava atrapalhando todos os outros. Eles sabiam que precisavam ser bem educados para que todos pudessem escutar. Os teatros eram construídos sempre de forma que o vento mais comum na região passasse por trás do palco, em direção à plateia. Muito mais que amenizar a temperatura, as palavras e músicas eram carregadas pelo vento do palco em direção à plateia. Os gregos perceberam que a cada vez que a distância entre a fonte sonora e o ouvinte dobra, o volume cai bastante. Então, a solução era diminuir a distância entre os ouvintes e a fonte sonora, e a forma que eles encontraram para fazer isso foi fazendo o público estar situado em degraus. Com degraus, a distância entre o último ouvinte e a fonte sonora não era muito maior que a distância entre a fonte sonora e o primeiro ouvinte. Outra grande vantagem é que cada pessoa tinha caminho livre entre o palco e seus ouvidos. Não havia barreiras, impedimentos e outros que pudessem atrapalhar a propagação do som. Concha acústica, inventadas na Grécia e utilizadas até hoje. As conchas que desempenhavam o papel de superfícies refletoras, de forma que os sons que seriam projetados para trás e para cima, onde não havia público, fossem refletidos em direção à plateia. Ou seja, o que era para ser desperdiçado passou a ser aproveitado. Também era utilizado paredes formando ângulos semelhantes a uma corneta, que contribuíam para aumentar a eficiência acústica do som. Alto-falantes e amplificador. O amplificador amplifica um sinal de baixa potência para se tornar um sinal de alta potência, capaz de fazer um alto-falante reproduzir som. Diferentes amplificadores utilizam diferentes componentes e podem ter valores de potência das mais variadas ordens. Caixas de som simples. Caixas fabricadas em volta de um alto-falante para aperfeiçoar sua reprodução sonora. Normalmente, ela é feita de plástico ou madeira com uma abertura para a instalação do alto-falante. Caixas de som passiva. São alto-falantes de alta fidelidade convencionais. Você os usa com cabos de alto-falantes e um amplificador. Eles funcionam usando um sinal amplificado. O sinal será dividido entre as frequências baixas e altas em um circuito, denominado crossover. Caixas de som ativas. Ao contrário das caixas passivas, as ativas não precisam de um amplificador externo. A amplificação está embutido na caixa. São frequentemente usados em estúdios de gravação profissionais. Seladas. Caixas acústicas seladas são caracterizadas pelo completo isolamento da massa de ar traseira do falante em relação à dianteira. A pressão interna tem efeito similar a uma mola. Dutada, com pórtico. Essa caixa de som também é selada em toda a sua extensão, com exceção a um duto.
Este duto é nada mais que um tubo de diâmetro e comprimento projetados para ressonar em uma frequência desejada. Passa-banda ou bandpass são caracterizadas por reproduzir somente uma faixa de frequência. Assemelha-se a uma caixa de som dutada. Dependendo da sua configuração, de dutos são chamadas de quarta ou sexta ordem. Linha de transmissão é uma caixa diferente das anteriores. Não é selada e nem tem dutos, mas sim assemelha-se a um grande corredor na traseira do alto-falante, cuja área é equivalente à do cone, aberto na outra extremidade. Possui um projeto refinado e ali o baixo tempo de resposta de uma caixa selada com a extensão de resposta de uma caixa de som dutada. Entretanto, seu uso é restrito devido às suas grandes dimensões. Som mono e estéreo. O mono utiliza um único canal e o estéreo utiliza dois. O mono tem um canal de gravação e reprodução, enquanto o estéreo possui dois. As caixas de som em mono reproduzem sinais idênticos, enquanto em estéreo reproduzem sinais distintos. O mono funciona melhor para captar discursos, narrações, o estéreo é mais recomendado para captar apresentações musicais ou entrevistas, já que reproduz muito bem a distância entre as pessoas. Caixa de som PA e caixas de retorno. PA vem da sigla Public Address, endereçamento ao público. Abrange tudo que for voltado para emitir som que a plateia escutará. O tamanho do espaço da apresentação e se é num local interno ou externo irão determinar a quantidade de caixas PA necessárias. Já para os artistas ouvirem o que está tocando no som, é necessário um sistema paralelo de alto-falantes chamado retorno ou monitor. Mesa de som. A mesa de som pode ser analógica ou digital, e é responsável por unir em um só lugar tudo o que está sendo captado em áudio, possibilitando mixagens e o ajuste do volume e da intensidade, microfones, instrumentos, músicas, efeitos sonoros, etc., usadas em estúdio de gravação ou para operação de um evento ao vivo. Canais. Caminhos percorridos pelos sinais de áudio. Os canais de entrada, Input Channel, são utilizados para inserir o som de instrumentos e microfones durante o processo de mixagem. Os de saída, Output Channel, são os que transmitirão o resultado final, com todos os instrumentos e vozes juntas em um só conteúdo. Controle de PAN. O controle de PAN determina qual é o destino do som e para qual canal de saída ele vai, esquerdo ou direito, left or right. Equalização. O processo de equalização irá trabalhar com a modificação de intensidade das frequências, geralmente em 3 bandas diferentes: os graves, low, os médios, middle, e os agudos, high. Fader. O fader ajusta o volume. O fader regula o nível de saída. Ele ajusta os níveis e equilibra canais. Ele é usado principalmente para ajustar o nível que é enviado para o sistema de som. Phantom Power. Phantom Power é o tipo de alimentação para microfones condensadores, que é o mais indicado para quem deseja ter qualidade na captação de som na gravação em estúdio. Microfones. Microfones unidirecionais. Captam o som vindo apenas de uma direção. Microfones bidirecionais. São capazes de captar sons de fontes sonoras opostas, na frente e atrás do microfone. Microfones omnidirecionais. São os que captam sons vindo de todas as direções. Capta a voz do artista e ao mesmo tempo do público presente. Rider de som. Mapa de palco. Quantidade e a localização de PA, mono ou estéreo, condizentes com público e espaço. Quantidade e localização dos retornos. Tipo de mesa de som necessária. Quantidade de instrumentos e localização dos mesmos. Tipos, quantidades e localização de microfones. Criação de trilha sonora. A criação da trilha sonora, mecânica ou ao vivo, é um processo criativo que deve ser desenvolvido junto com o diretor, músicos e artistas da peça. Exige uma ampla pesquisa do texto, do autor,
da linguagem e estética do trabalho, do contexto histórico e emocional. É fundamental que o criador acompanhe os ensaios e todo o processo de construção da obra. Na arte não há regras, mas aí vai algumas dicas. É importante que as músicas da trilha conversem entre si. Cuidado ao misturar gêneros e arranjos muito distintos, caso não seja proposta. Cuidado com trilhas mecânicas que contenham letras. A letra é um texto, pode tanto colaborar com o enredo e a cena, como atrapalhar. Evite usá-las de fundo durante texto falado, afinal, serão 2 textos ao mesmo tempo. A trilha pode ser um personagem, pode conter textos em off, gravados por um ator. Pode desempenhar transição de cena, de clima e de passagem de tempo. Efeitos sonoros também exercem essa função e devem ser usados com precisão. Baú. É importante que o sonoplasta, ao longo de sua carreira, vá coletando e armazenando vários tipos de músicas e efeitos sonoros, e ir catalogando conforme o gênero, sentimento e etc., criando um acervo, um repertório que facilita na busca de referências e conteúdos na hora de criar uma trilha. Afinação de som. Peça dicas e ajuda aos técnicos da casa. Ninguém mais conhece os equipamentos e a acústica do local do que eles. Posicione as caixas de som PA e os retornos. Equalize os tons e volumes. Passe o som de cada instrumento separadamente e depois todos juntos. Afinação de som. Coloque todas as músicas do espetáculo do começo ao fim. Ande pelo palco e pela plateia. Descubra a diferença do som que chega na cabine de operação. Se houver música de fundo enquanto o ator dá o texto, combine a altura com o ator e marque na mesa. Passe todas as entradas e saídas de músicas e efeitos sonoros do espetáculo, sempre com a presença dos atores. Operação. Antes de abrir para a plateia, revise todos os canais de todos os instrumentos e microfones. Revise suas marcações, entradas e saídas de músicas e efeitos sonoros, bem como seus volumes. Tenha sempre sua dália, anotações das marcações e o texto ou o roteiro da peça em mãos. Passe confiança aos artistas. Fique concentrado e calmo. O resultado da operação depende do quanto você se preparou, ensaiou e estudou. A operação de sonoplastia exige muita sensibilidade e precisão. Sinta o espetáculo. Pulse junto com os atores. Não se abale com possíveis erros, evitando um efeito cascata de mais erros. Durante a apresentação, se for possível, anote seus possíveis erros e ajustes a serem feitos com os artistas. Evite fazer correções logo após o espetáculo, pois as emoções ainda estão latentes e é melhor que haja um tempo de reflexão. Nunca se esqueça de agradecer aos técnicos da casa e, se puder, incentive os artistas a agradecê-los em cena, pós-aplausos. Este vídeo oficina foi feito com muito amor, o mesmo amor que sinto pela profissão de sonoplasta e iluminador. Espero que possa auxiliar e incentivar novos iluminadores e sonoplastas. Ele é resultado de alguns anos de prática e pesquisa, porém fica a certeza de que ainda falta muito a aprender. Agradeço a todos os técnicos de luz e som que pude encontrar e aprender durante minha caminhada. Agradeço aos atores, diretores e autores que muito me inspiraram. E para você, que assistiu e chegou até aqui, obrigado. Não tenho palavras para agradecer, só os meus mais nobres sentimentos. Muito obrigado aos funcionários da Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto. Grato por estender minha mão e tornar possível o projeto. Obrigado, Marisa Egídio Cardoso, pela inspiração de sua fé e por lutar por mim. Obrigado, Giovana Martins, pelo carinho na edição de áudio e vídeo. Obrigado, passarinho de palco, Daniel Neves, por emprestar sua voz e pela ajuda na construção do roteiro e texto que reuniu minhas ideias, pesquisas e experiências na estrada. Rafael Fernandes.